E continuando no tutano, mais profundamente, eu quero chamar minha amiga, minha querida pastora Helena Raquel. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diferente da Josiane, ela já veio com um microfone limpo. Minha querida pastora, essa é a sua casa. Mas se precisar provar fé, eu troco o microfone. Ah, não precisa. Não precisa, meu amado, não precisa. Vem, por favor, essa é a sua casa. Você pode aplaudir o nome de Jesus pela vida? Essa mulher de Deus, essa minha amiga querida. O tempo é todo seu. Nós não temos hora para terminar hoje, é culto de menina. Eu sei que você tem sua hora, mas a hora, no relógio do Senhor, nós vamos. Amém? Combinado assim. Glória a Deus. Graça e paz, amadas e amados. Que bom estarmos juntos nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e regozijamos nele. Quero falar da minha alegria de voltar a esta igreja linda, que amo, a convite da pastora Fernanda Brum, essa pessoa querida, cheia do Espírito Santo, uma profetisa do Eterno, cuja amizade me honra muitíssimo. Rever o pastor Emerson Pinheiro, um homem de Deus, um homem que tem abençoado tanto a nossa vida. E ainda poder rever aqui tantos irmãos queridos e receber tanto através da vida da cantora Josiane. Eu fiquei preocupada com a minha idade quando ela disse que aquela canção tinha 20 anos, né? Falei, gente, eu ouvi isso então no berço. Eu pulava no berço. O tempo voou, né? E é uma canção que continua nova. Nova. O ministério da pastora Josiane é um ministério abundante, é um ministério tremendo. Como nós estamos sendo abençoadas hoje aqui. Queridas, há no meu coração uma palavra, eu estive orando por esse nosso encontro. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Para a gente olhar um pouquinho esse texto aqui. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, é um texto super conhecido, e nós vamos olhá-lo daqui a pouco. Desde antes, de forma bem sucinta, eu apresentar a vocês o meu 7º livro, até agora o último, não é? Mas eu não pretendo que seja o último da minha vida. Inclusive, eu já estou trabalhando em um próximo livro. O protagonista é você, Grandes Lições na Casa de Marta. Aqui a gente conversa sobre esse reposicionamento da mulher no lugar de aprendizado, de crescimento. Maria estava aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Há um lugar para a mulher, e esse lugar é aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Por isso você está tendo hoje é quinta, né? Uma quinta-feira de Maria. Né? Poderia estar tendo uma quinta-feira de Marta, não haveria nenhum problema nisso. Só que você escolheu hoje a boa parte a qual não te será tirada. E o meu primeiro livro, já apresentei aqui algumas vezes. Eu não sou Aitofel. Aitofel não é uma coisa, é um homem que protagoniza um dos raros casos de suicídio registrados na Bíblia. E isso aconteceu a partir de um ressentimento. E um ressentimento cheio de razão. Porque Aitofel era conselheiro de Davi, e possivelmente avô de Betseba. Se você conhece a história, você já fez aí as junções. Se você não conhece,
Davi adulterou com essa moça, Betseba, e ordenou a morte do marido dela. E quando nós conhecemos a pior face de alguém, é muito natural que a ofensa ganhe espaço no nosso coração. Só que o que nós precisamos definitivamente entender que ofensa não se desculpa, ofensa se resolve. E quando a gente não perdoa, quem está na rota da morte é a gente. Para terminar aqui, eu estou utilizando aqui a Bíblia de toda mulher. Inclusive tem mais uma coautora aqui, que é a missionária Andréa Carrione. Onde ela está? Ela não está mais, mas ela estava ainda há pouco, é uma profetisa. E nesta Bíblia, 101 mulheres escreveram. Juntas nós escrevemos cerca de 400 devocionais para abençoar a vida de mulheres que estão lendo o texto bíblico, encontrando algumas dificuldades e que junto comigo e outras tantas mulheres aqui poderá crescer em conhecimento. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, quem encontrou, diga glória a Deus. Primeiro nós vamos ler o versículo 1. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Agora o 7. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e seus filhos vivam do que sobrar. Versículo 9. Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por ali, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Eu quero orar com vocês. Levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Manifesta-te agora pela tua palavra, fale e não te cales. Eu oro crendo em nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Bom, eu li alguns versículos aqui, agora a gente vai pegar esses textos que recortamos e vamos trazê-los todos para uma única direção. Nós estamos falando de um profeta chamado Eliseu, que não poucas vezes vai ser confundido com o profeta Elias. Primeiro, pela similaridade do nome. Segundo, pela proximidade entre discípulo e discipulador. E em terceiro, porque a história está muito coladinha. Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. A história de Eliseu não começa aqui, onde eu li. E também não começa naquele fatídico dia em que ele está caminhando com Elias, é separado de Elias por uma carruagem de fogo e sobe ao céu num redemoinho. Só a nível de dar a vocês aqui uma curiosidade bíblica, a Bíblia não diz que Eliseu subiu numa carruagem de fogo, ok? A Bíblia diz que uma carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. Ele subiu num redemoinho.
Mas a história desses profetas não começam aqui. Na verdade, Elias estava extremamente desiludido. E eu não estou confundindo os nomes agora, não. Posso vir a confundir daqui a pouco. Estou falando de Elias mesmo. Uma série de eventos haviam acontecido. E ele está dentro de uma caverna, acreditando que é o seu fim. Quando, de repente, ele ouve uma interrogação de Deus que diz assim: o que fazes aqui, Elias? Você deve saber que quando estamos em situações dessa natureza, escondidos, aflitos, acreditando que é o fim, é muito natural que as pessoas venham até um ponto da nossa história e façam o seguinte questionamento: o que você faz aí? Amigos fazem essa pergunta de longe: o que fazes aí? Terapeutas fazem também esta pergunta, propondo a reflexão: o que fazes aí? Se eu, do ponto que estou, olhar para aquele irmão que está no centro da porta e tiver alguma dúvida sobre o que ele está fazendo, eu também posso, do ponto que estou, olhar para ele e perguntar: irmão, o que fazes aí? Só que quando Deus questiona a condição de Elias, de desânimo, angústia, desistência, Deus não diz: o que fazes aí? Mas Deus diz: o que fazes aqui? Isso indica que, diferente de todo o restante, que para de fora da minha caverna e me pergunta: o que você faz aí? Deus entra dentro da caverna da minha dor, olha nos meus olhos e me diz: Helena, o que você faz aqui? Porque se eu estou aqui, Deus está aqui também. E se você está no lugar de dor, Deus está bem aí com você. E aí Elias, desistente, eu já preguei um pouco mais profundamente sobre esta parte da história em uma conferência profetizando as mulheres. Elias ali, desistente, Deus diz a ele: Elias, vamos embora. Você ainda vai ungir Azael rei, Jeú rei e Eliseu. É aí que Eliseu entra na história de Elias. E Eliseu, profeta em seu lugar. Elias sai, encontra Eliseu com as suas juntas de bois, porque era esse o serviço que ele fazia. Pega a sua capa, lança sobre ele. Ele entende que está sendo convidado para o ministério profético. Pede para se despedir dos seus pais, o que é uma coisa complicadíssima, porque nessa despedida ele poderia ter desistido, mas ele foi. Faz uma matança de todos os bois. Faz um banquete, as pessoas comem e bebem e não perguntam nada, porque as pessoas estão menos interessadas em nós do que nós sejamos capazes de saber.
Você já deixou de fazer tanta coisa na vida em Deus, preocupado com o que as pessoas iam pensar, e as pessoas estão comendo a carne dos teus bois e nem querem saber da sua história. Comeram, beberam, ninguém perguntou nada. E Eliseu saiu para seguir Elias. E aí quem lê a história rapidinho vai dizer assim: e aí Eliseu foi sucessor de Elias. Mas essa não é a verdade. A verdade é que desde o chamado até a sucessão, no mínimo se passaram 20 anos. 20 anos aprendendo a ser profeta. Só que interessante que aprendendo a ser profeta não era recebendo o microfone para profetizar. Aprendendo a ser profeta não era dizer, hoje é o seu dia de profetizar. O indivíduo cuidava da comida, cuidava da roupa, cuidava da casa. Ele não aprendia a profetizar profetizando. Ele aprendia a profetizar cuidando do profeta. Porque se você souber ser crente cuidando de quem faz, você será capaz de fazer quando chegar a sua vez. Porque essa sua impaciência em fazer declara que você não está pronto para fazer. E ele levou 20 anos. As pessoas querem aprender a pregar pregando. Querem aprender a cantar cantando. Aprender a liderar liderando. Mas a gente aprende a fazer servindo. Vinte anos. Depois de 20 anos, cerca de 20 anos, ele se sente o discípulo primogênito, ele se sente o discípulo que tem direito, e tem mesmo 20 anos servindo. E começa um zum gostoso, sabe? Se tudo que se falasse da gente fosse isso, seria maravilhoso. Tá sabendo? O quê? Deus vai tomar fulano da terra e ele vai subir. E aonde Elias passava com Eliseu, alguém dizia, tá sabendo? Elias vai ser tomado da terra. Todas as vezes que Deus quiser fazer algo excepcional em você e com você, isso não ficará em segredo por muito tempo. Segredos de Deus vazam. Porque Ele faz questão de anunciar. Está vendo aquela pessoa com cara de normal ali? Não é, vou levá-la para mim. Está vendo aquela pessoa ali com cara de mais uma? Não é, vou fazer uma coisa na vida dela que ainda não fiz na vida de nenhuma outra pessoa. E um dia Elias e Eliseu estão caminhando juntos. Diga, caminhando juntos. Quando Elias olha para Eliseu e diz, Eliseu, pede-me o que tu queres antes que eu seja tomado de ti. Quem era Elias, queridas e queridos? Profeta, mentor, discipulador, pastor, pai, provedor, responsável pela casa. Eliseu servia, sim, mas também era cuidado. Tinha conforto. Sabia que se inimigos cercassem a casa, Elias estava ali. E se Elias estava ali, carros e carruagens de fogo também estavam ali. Sabia que se faltasse comida, Elias ia orar e a comida ia vir, porque se até os corvos já haviam servido a Elias. Então andar com Elias é uma coisa de altíssimo nível, mas chegou o tempo de haver uma separação. E Elias diz a Eliseu, pede-me o que tu quiseres antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu, invocando a condição de discípulo primogênito, usa a regra da primogenitura e diz, rogo-te que me dê porção dobrada do teu espírito. Quem recebia a porção dobrada? O primogênito.
Elias olha para Eliseu e diz: se tu me vires quando eu for tomado da terra, assim te será feito. Ora, Eliseu já havia passado por Gilgal, por Jericó e pelo Jordão. Quem chegou até aqui não vai desistir agora. Eu gostaria que você olhasse para pelo menos uma pessoa que você conhece o nome, gritasse o nome dela e fala: fulano, quem chegou até aqui não desiste mais. Aleluia. Você sabe quanto custou chegar até aqui? Eu imagino Eliseu pensando: coitado, já passei por Gilgal, já passei por Jericó, já atravessei o Jordão, não desisto mais. Eles estão andando e falando. Eles estão fazendo o quê? Diga: andando e falando. É um tipo de arrebatamento da igreja de Cristo. A igreja de Cristo será arrebatada enquanto está andando e falando. Não serão arrebatados aqueles que estão com os lábios cerrados e sentados sem compromisso com a última hora. Mas a igreja que anda e fala é a igreja que vai ser tomada da terra. Aleluia! Estando eles andando e falando, agora sim, vem uma carruagem de fogo, separa Elias de Eliseu. E Elias, sem morrer, vivo, é levado ao céu, num redemoinho. E nem dá tempo de cerimônia, porque tem gente que adora uma cerimônia, né? Tem gente que faz tudo por uma cerimônia. Você fala assim: eu sou um profeta, e ele fala: foi consagrado aonde? Você fala: Deus me deu uma palavra, e ele fala: mas gravou? Então ele gosta dessas coisas, sabe? Mas de repente os movimentos que Deus faz nem sempre são assim. Eu entendo que haja certificado, curso. Isso é relevante, é tremendo. Eu acredito que haja ordenação, que haja consagração. Mas acredito que algumas vezes, algumas coisas que nós vamos receber de Deus não atenderá a esse protocolo. Não teve cerimônia para Elias passar unção para Eliseu. Mas quando Elias subiu, o que ficou no chão? O que, gente? Grita assim: no chão. Então, quer ser profeta, vai ter que começar a aprender que nem sempre se recebe a capa na mão. Algumas vezes vai ter que descer para pegar no chão. Não, porque se Deus me trouxe para Ipã, se foi Deus, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, tem que me chamar, tem que me colocar na frente. Se foi Deus que me trouxe aqui, eu quero prova. E a prova que eu quero é um tapete vermelho e uma buzina tocando para eu entrar. Você não está entendendo como Deus trabalha? Quando Deus, às vezes, em algumas vezes, quer levantar alguém, Ele faz coisas desse tipo mesmo: buzina, cântaro, tocha. Mas outras vezes, Ele deixa... Quer, pega. Tem gente que gosta de cerimonial, mas tem gente que quer unção. E quem quer unção, desce. Eliseu pegou. Toque no ombro de alguém que Jesus colocou do seu lado e grita para ele: pegue a sua hoje. Aí ele pegou. Ele pegou para usar a primeira vez, a última vez, a única vez. Eu vou repetir. Ele pegou para usar a primeira vez, a única vez, a última vez. Eu vou repetir. Ele pegou para usar a primeira vez, a única vez e a última vez. Quando ele pegou do outro lado do Jordão, os observadores, fiscais proféticos, conhece eles? Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Elias atravessou ferindo as águas. Agora eu quero ver o que Eliseu vai fazer. O que Eliseu vai fazer? O que Elias fez. Porque Elias fez no nome do Senhor e Eliseu continua tendo em sua vida o nome do Senhor. Ele pegou a capa pela única vez, primeira e última, segurando a capa. Coração dilacerado. Por que o coração está dilacerado? Perdeu o profeta, o mentor, o discipulador, o pai, com quem ele tinha um relacionamento profundo de quase 20 anos. Ele tem um grito de dor.
Só que não dá para a gente ficar na dor a vida inteira. A gente precisa levantar para pegar a capa. Então ele dá aquele grito de dor, mas ele pega a capa. E quando ele pega a capa, ele vai caminhando para o Jordão. E eu, que conheço um pouquinho de gente, só um pouquinho. Eu imagino que do outro lado tem gente pensando assim, agora eu quero ver. Vai ter que nadar. Agora eu quero ver. Vai ficar gritando feito louco, pedindo ajuda para atravessar. Existem pessoas que, a despeito da nossa história, nunca acreditarão na unção que nós recebemos. E não há absolutamente nada a se fazer acerca disso, senão segurar a capa na mão e usar a autoridade que você já recebeu. Eu tenho uma palavra para pessoas que estão paradas na beira do Jordão, esperando a aprovação das pessoas. O que eu vou dizer talvez não soe espiritual, mas é espiritual. Toca a tua vida. Pegou a capa, segurou nas mãos, feriu as águas e gritou: Elias, não! Ele gritou assim: onde está o Deus de Elias? Oh, gente! Quando ele pega a capa e fere o Jordão e grita: onde está o Deus de Elias? As águas do Jordão pararam em um montão. O mesmo Deus que havia aberto para Elias estava abrindo para Eliseu agora. E naquele momento os servos dos profetas, os filhos dos profetas chegam e dizem: Eliseu, 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 cadê Elias? Preste atenção. Elias tenta explicar. Então, ele estava aqui ainda há pouco. Mas veio uma carruagem de fogo. Estou parafraseando. Um redemoinho. Aí a mentalidade de pessoas carnais e naturais. Você vai precisar compreender que nem todas as pessoas que convivem no ambiente religioso são crentes espirituais. Existem crentes naturais. Aí o crente natural diz: vamos sair para procurar Elias. Eliseu disse: não precisa. Não, mas nós queremos. Olha a mentalidade do crente natural. Redobre a sua atenção agora. Quem sabe Deus não levantou Elias da terra e jogou-o por cima de um monte. Você já ouviu isso? Sabe quando você ouviu isso? Quando disseram para você assim: vai devagar, hein? Está subindo muito, vai cair. É assim mesmo, começa muito bem, daqui a pouco para. A expectativa que algumas pessoas têm é que Deus está levantando a gente para jogar a gente de lá de cima. Mas eu tenho uma palavra para entregar a você nesta noite, quinta-feira. O Deus que está te levantando também está te sustentando. Eu vou repetir mais uma vez: o Deus que está te levantando também está te sustentando. Aleluia! Eu gostaria que você tocasse no ombro de alguém e dissesse a essa pessoa: não vai haver susto, vai haver surpresa! Não acharam Elias? Claro que não acharam. Eliseu ficou. Quem ficou, gente? Quem? Mas agora ele ficou sem Elias. Vocês estão entendendo até aqui? Estou sendo clara? Ficou sem Elias. Então a coisa está complicada para ele. E ele já está distante da profissão de cuidador de bois há 2 décadas. É impressionante como Deus muitas vezes nos tira as condições de voltarmos atrás. Eliseu não tem mais clientes, Eliseu não entende mais daquele mercado, Eliseu não sabe mais do preço do boi, Eliseu não sabe mais do preço da carne. Tem gente que está caminhando com Deus aqui de um jeito que você olha para trás e não tem mais para onde voltar. E isso é maravilhoso. Aleluia! Jesus pregando e pegando pesado, sabe? Jesus pregando violentamente.
E daqui a pouco as pessoas começam a sair, porque esse é um mecanismo comum. As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. E aí Jesus olha para Pedro e para os outros discípulos e diz: e vocês também não irão? E eles respondem: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pastora Fernanda, eu vou falar, sabe o que eu vou falar? Porque eu preciso falar. Tem gente que não consegue permanecer porque não quebra os vínculos anteriores. Então sempre tem para onde voltar. Mas quando você romper de uma vez com os vínculos anteriores, o vento vai soprar, você vai olhar para trás e vai dizer: não tenho para onde voltar. A luta vai crescer, você vai olhar para o outro lado e vai dizer: não tenho para onde voltar. Alguém vai dizer algo que vai lhe aborrecer, você vai respirar fundo, contar até 3 e continuar sentado aqui, porque não tenho para onde voltar. Enquanto você continuar flertando com a antiga religião, enquanto você continuar flertando com os cultos idólatras que você participava, enquanto você continuar flertando com aquela pessoa que era uma conexão que você tinha com o pecado, enquanto você continuar sentando às mesmas mesas, a primeira porta na cara que você leva, você volta para lá. Agora, quando você quebra os vínculos, você tem que olhar para o céu e dizer o que os discípulos disseram: para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Olhe para mim. Eliseu perdeu o mentor, Eliseu perdeu o pastor, Eliseu perdeu o discipulador, mas não tem para onde voltar. E ele tem uma necessidade. Ok, respira fundo para oxigenar o cérebro. Ele tem uma necessidade, é claro que ele tem. Perdeu o pastor, o mentor, o discipulador. Gente, não é fácil. Eu gosto de comparar esse tempo quando o salmista expressa no Salmo 46 assim: olha, quando os montes vão para o meio dos mares. Você sabe o que é monte? Algo palpável, firme. Quando eles vão para o meio dos mares, é quando aquilo que é o meu objeto de segurança se afasta de mim. Talvez alguém aqui que esteja passando por uma viuvez tenha essa sensação. Talvez aqui alguém que esteja passando por uma orfandade ou um desfilhamento esteja tendo essa sensação. Tudo que você teve como palpável, como certo, está lá no meio dos mares. E eu imagino que é assim que Eliseu se senta. Ele perdeu Elias, mas o Deus de Elias está com ele. Eu quero lhe dizer esta noite que você não está sozinha. A Josiane ministrou isso aqui e eu ouvi nitidamente. Você não está sozinho neste deserto. Eu ouvi isso, mas alguém ouviu quando ela disse isso? Eu ouvi isso e foi para mim, foi para mais alguém que ela disse isso. Você não está sozinho nesse deserto. Então, do que Eliseu precisa agora? Diga bem alto: cuidados. Sim, porque ele zelava por Elias, ele zelava pela casa, ele zelava pela água, ele zelava pela roupa, mas ele tinha proteção, ele tinha provisão. Diga bem alto: provisão. Agora ele não tem mais provisão. Elias era o provedor e agora ele não tem mais o provedor. E eu fico fascinada com Deus. Porque Deus vai começar a usar você na área da sua maior carência. Você vai começar a ver Deus fazendo coisas através de você, enquanto Ele não faz em você. Eu vou repetir. Você vai começar a ver Deus fazendo coisas através de você, enquanto Ele não faz em você. Eu vou dizer a terceira vez de outra maneira. Quando Deus não faz por mim, Ele faz através de mim. Dê uma olhada aqui. Capítulo 1. Do primeiro livro dos Reis. Há um relato sobre a vida do profeta Elias. Algo entre ele e o rei Acasias. Capítulo
2, Elias sobe ao céu no redemoinho e Eliseu se torna o seu sucessor. Agora, no capítulo 3, eu, Helena, penso que tudo que Eliseu precisava era de uma grande provisão. Diga, grande provisão. Deus vai usá-lo no primeiro milagre. Primeiro milagre. Cura de alguém? Diga não. Ressurreição de alguém? Último, ou melhor dizendo, versículo 29 diz: e aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício, versículo 20, na hora do sacrifício da manhã, eis que água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. Nós estamos diante de um milagre relacionado ao quê? Provisão. Vá ao capítulo 2 e veja o primeiro milagre de Eliseu. Este que li era o segundo. Versículo de número 18. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. Ele disse: tragam um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte, jogou sal na água e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Primeiro milagre, uma água que antes era venenosa e amarga, agora é uma água boa para ser consumida, é uma água potável. Segundo milagre, há uma terra seca e Eliseu descava em covas. Vocês não vão ouvir barulho de chuva, mas essas covas se encherão de água. Diga assim: número 1, provisão. Número 2, provisão. Terceiro milagre. Quando você começar a perceber que na hora dos seus maiores desafios, Deus vai usar a sua vida com muita autoridade. Uma mulher viúva. E eu chego agora no ponto que eu li. Se aproxima de Elias e diz: Elias, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Sabe o que Eliseu responde para a mulher? O que eu posso fazer por você? Ou, o que te hei eu de fazer? Eliseu está declarando: eu não posso resolver o seu problema. Afinal de contas, nós estamos acompanhando a linha do tempo aqui e percebemos que ele tinha perdido Elias. E quem estava precisando de uma provisão era ele. Só que de repente, no inteirinho em que ele diz que não há o que fazer, mas depende de Deus para fazer, Deus o ilumina. E ele diz: me diga o que você tem em casa. Ela diz: tua serva não tem nada em casa. Eu entendo o que ela está dizendo, porque quem tem uma dívida de 50 mil, se tem 50 reais, diz: não tenho nada. Ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ele disse: vai, pega vasos emprestados. Quem está comigo, diga aleluia.
Oh, entra na tua casa, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos. Pega o azeite e deite sobre os vasos. Aquela mulher encheu tantos vasos que quando os filhos pediram mais um vaso, ela disse: não tem mais vasos. Então o azeite parou e ela voltou para contar isso para o profeta. Ela disse para ele: tá lá, estou falando do meu jeito, ok? Tudo cheio. O profeta disse para ela: mulher, vende o azeite, paga a dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então ia sobrar dinheiro, sim ou não? E aquela mulher deveria ter deixado uma oferta para Eliseu, sim ou não? Mas não era ela a pessoa que Deus queria usar. Você vai perceber que algumas pessoas estão apenas passando pela sua vida, e isso é um movimento natural. Mas vai chegar um momento em que Deus vai apontar para alguém e vai dizer: esta pessoa não veio para passar pela sua vida, ela veio para marcar a sua vida. Eliseu não pede nada àquela mulher, e aquela mulher também não oferece nada para Eliseu, e está tudo tranquilo assim, porque quando eu penso em pessoas que passaram pela minha vida e apenas tiveram uma demanda resolvida, eu me lembro que eu também passei pela vida de pessoas e apenas resolvi a minha demanda. Isto é normal, só que existe um momento na vida em que Deus marca um encontro poderoso, e esse encontro poderoso altera a vida da gente. Eu gostaria que você nesta noite conseguisse perdoar quem recebeu o azeite do milagre e foi embora. Foi embora porque não era ele, foi embora porque não era ela. Tem gente que não vai ficar, tem gente que não vai marcar, tem gente que não vai cuidar, e é Deus mesmo dizendo: segue tua vida, porque eu já tenho uma estrada de Sunem, já tem uma mulher em um adjetivo pátrio, sunamita, e é ela que eu vou usar para prover na vida de Eliseu. Gente, solta isso. Ah, mas eu abri aquela porta para o fulano, por que ele não abriu para mim? Esquece. Para! Ah, mas tantas vezes, quando foi a necessidade dele, eu supri. Agora a minha, nenhuma ligação. Para! Isso está te matando. Isso está te azedando. Eu tenho uma palavra para esta igreja que Jesus me confiou para esta noite. Se movimente. Eu vou repetir: se movimente. Tem gente parada esperando quem não vai voltar. Tem gente que não vai voltar. A viúva seguiu a vida e não voltou. Tem gente que não vai voltar. Deus te trouxe aqui para dizer: se movimente, porque lá à frente eu já separei um lugar de honra para você. Eu me sinto bem em ler isso. Eu me sinto em paz ao ler isso. Eu me sinto feliz quando eu leio assim. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante. Movimente-se. Ouviram? Então vou dizer a segunda coisa: em lugares comuns existem pessoas extraordinárias. Se você ficar parado no lugar dessa dor, se você ficar parado... eu acho muito interessante um texto. Eu vi uma querida que ama muito a Priscila lendo esse texto, esposa do pastor Maxwell, que eu acredito que sou madrinha de casamento dele. Gente, eu fui madrinha de tanta gente que eu acabei esquecendo. Mas eu estou me lembrando agora, eu sou madrinha de casamento deles. E ela uma vez ministrou num culto à tarde, ela me marcou, ela ministrou num texto que diz assim: vocês já passaram tempo demais ao redor dessa montanha. Você já passou tempo demais.
Eliseu entendeu, não era ela. Ok? Ele a abençoou e ela foi. Mas um dia ele está passando pela estrada de Sunem. Ele decidiu se movimentar. E eu entendo que as carências ainda estavam ali. Mas a Bíblia diz que uma mulher o reteve para comer pão. As meninas são sensíveis e vão entender o que eu estou dizendo. E os meninos também podem entender. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Só faz isso quem está precisando. Olha o texto. Ela o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. A continuidade de quem tem prazer no partir do pão. Nas primeiras visitas, ela não ofereceu nada mais a ele. Ela não ofereceu cama, ela não ofereceu mesa, ela ofereceu o quê? A continuidade nos ajudará a descobrir quem encerra no nível do pão e quem merece receber mais do que isso. Nós nos queixamos de tantas decepções porque nós somos apressados. Nós trazemos para o quarto e montamos um espaço para gente que só deveria ir até a sala. Mas ela vai comendo pão. E ela vai percebendo o jeito que ele senta, o jeito que ele fala, o jeito que ele olha, o jeito que ele se comporta. O marido dela é velho, ela é nova. E ela diz assim para o marido: esse homem é um santo homem de Deus. E quando uma mulher fala que um cara é um santo homem de Deus, é porque é mesmo. É porque é mesmo. Você pensa que ela, sendo casada com um homem velho e sendo uma mulher sem filhos e recebendo o profeta em sua casa, ela já não tinha passado nenhum constrangimento de ter, de repente, se visto diante de um picareta, de um inconveniente, de um cara que de repente não fala, mas os olhares maliciosos denunciam. Eliseu é diferente. Ela sabe que não está dando pão para qualquer um. Ela diz: ele é um santo homem de Deus. E ela chama o marido e diz: façamos. Vamos no 3, gente? 1, 2, 3. Façamos. De novo, 1, 2, 3. Façamos. Conhece esse verbo? Lembra desse verbo? Alguém antes dela disse isso. Quando você começar a repetir as atitudes que o próprio Deus tem, você será mais eficiente naquilo que você se propõe a fazer. Tem menina batendo no peito e dizendo: eu faço. Quando o próprio Deus disse: façamos. Ela chama o marido e ela poderia ter dito: o dinheiro é meu, o cartão é meu, o crédito é meu. Eu já trabalho para não dar satisfações a homem. Ah, feiosa. Você não quer imitar o seu Deus, que poderia ter feito tudo sozinho, mas disse: façamos. E se não bastasse na trindade, na triunidade, revelar-se fazendo o que fez, ainda chamou-nos para sermos participantes da sua obra, através da igreja, podendo fazer todo o seu trabalho sozinho. Confiou à igreja a pregação do evangelho, porque um Deus que pode trabalhar só, não quer trabalhar só. Ele diz: façamos. Esta noite Ele está chamando a IPAM para fazer algo no Rio de Janeiro, para fazer algo no Brasil, para fazer algo no mundo. E o que Ele está dizendo aqui é: façamos. Ela disse: façamos. Marido, faz comigo. Não perca a oportunidade de honrar um legítimo servo de Deus. Não perca. Nunca perca a oportunidade de honrar um legítimo servo de Deus. Se você puder fazer, faça. E ela disse para o marido: vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um quarto. Quem está comigo, diga aleluia.
Vamos fazer um quarto, obra de pedreiro. Vamos fazer um quarto junto ao muro. E vamos colocar nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E sempre que ele passar por aqui, ele se retirará para lá. Ela era uma mulher rica. Diga bem alto, mulher rica. E uma mulher rica certamente não tem uma propriedade só, ok? Ela tem terras. E a gente vai descobrir isso depois da fome, quando ela volta e ela tem as suas terras restituídas. Então, suponhamos que ela tivesse uma casa em Jacarepaguá, tivesse um terreno no Recreio, tivesse um apartamento na Barra, e ela poderia dizer assim para o marido, marido, já que nós moramos em Jacarepaguá, já que tem um apartamento na Barra ocupado, mas tem um terreno no Recreio, vamos fazer um quarto para o profeta lá. Só que ela tem uma mentalidade sadia e santa. Ela quer honrá-lo, olhe para mim, mas ela não quer perdê-lo. Existem pessoas que não podem passar da nossa vida. Tem gente que a gente precisa manter perto da gente. E ela podendo fazer em outra terra, ela disse, vamos fazer junto a um muro. Na ação dessa mulher em relação a esse homem, e eu começo a concluir, eu vejo a provisão de Deus em relação a mim, e em relação a vocês. Deus pode construir uma casa para eu e para você em qualquer lugar do mundo. Pode ou não pode? Mas Ele já tomou uma decisão. Tudo que Ele for construir de provisão para a nossa vida, Ele fará. Colado ao muro dele. Porque se você está chamando de provisão esse emprego que está te levando para longe dele, se você está chamando de amorzinho esse indivíduo que está te carregando para longe dele, se você está chamando de maravilhosa essa menina que está te arrastando para longe dele, não tenha pretensão de que foi Deus que te deu isso. Porque Deus não me dará nada que me leve para longe dos muros dele. Eu vou repetir, Deus não me dará nada que me leve para longe dos muros dele. Deus não vai poupar recurso. É quarto, cama, mesa, cadeira, candeeiro, mas aonde? Coladinho com o muro dele. Eu vou entregar uma palavra esta noite. Eu não sei se vocês vão querer receber, mas eu vou entregar assim mesmo. Se o tecladista puder me ajudar, Deus vai fazer um processo de demolição. Deus vai derrubar esses puxadinhos que você construiu longe dele. Deus vai fazer um processo de demolição e vai começar a quebrar essas coisas que estão te levando para longe dele. Tem uma provisão chegando no lugar ideal, com pessoas ideais, mas com um limite. Qual o limite? Perto da presença dele. Grita assim, cama. Ela entende, esse profeta precisa de descanso. Tem gente que não entende isso. Tem gente que pensa que profeta só precisa de esteira e bicicleta ergométrica. Mas ela entende, ele precisa de cama. Ela entende também que ele precisa de uma mesa. Grita, mesa. Porque na mesa a gente apoia as coisas, a gente coloca as coisas. A mesa também é lugar de comunhão, também é lugar de aliança. Mas para aquele contexto, fazendo uma aplicação mais próxima daquela cultura, a mesa é o lugar onde as coisas são sustentadas, ok? Não tem guarda-roupa no quarto dele. Então onde ficam as coisas dele? Grite, na mesa. Quem não tem mesa leva a mala para a cama. E quem leva a mala para a cama não consegue dormir. Deus está dizendo, desocupa a tua cama, colocando tudo na mesa e volta para a cama para descansar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cama, mesa, agora grite assim, cadeira.
Essa cadeira não é uma cadeira como essas que nós estamos sentados aqui hoje, ok? É um kisse, é uma poltrona personalizada, feita para a pessoa. É o objeto mais caro que tem naquele quarto. De todos os objetos, ter uma poltrona personalizada era um caso de luxo. E por que uma poltrona personalizada? Porque você sabe perfeitamente, eu vou falar algo aqui que você conhece. Uma cadeira, quando ela não comporta anatomicamente bem você, ela te expulsa. Alguém aqui já foi expulso de uma cadeira? Que vergonha. A gente tenta sentar e a gente vai saindo mesmo sem querer. É por isso que quando a cadeira faz um apontamento para ministério, ninguém precisa brigar por cadeira. Porque você tem uma que só cabe você. E quando um intruso quiser sentar, ou uma intrusa, na cadeira da pastora Fernanda, a cadeira expulsa. Porque esse lugar está modelado para ela, como o seu lugar está modelado para você, como o meu lugar está modelado para mim. Eu gostaria que você levantasse a voz e falasse: eu tenho um lugar. Grite: cama, mesa, cadeira. Ora, se ela comprou uma cadeira, que é uma poltrona personalizada, feita com as medidas da pessoa, um objeto caro, ela também pode comprar outras coisas. Sim ou não? E me parece que está faltando nesse quarto uma coisa muito importante. Eu não vou falar de ar-condicionado, ok? Porque não tem naquele tempo. E nem vou falar de TV, e nem vou falar de... deixe-me pensar numa outra coisa. Wi-Fi. Talvez se eu perguntasse aqui, vem cá, alguém aqui já viveu em uma casa sem ar-condicionado? Alguém levantaria a mão? Sim? Talvez se eu perguntasse aqui, alguém já viveu numa casa sem micro-ondas? Alguém levantaria a mão? Talvez se eu perguntasse hoje aqui, alguém que está aqui, hoje, não precisa se pronunciar, mora numa casa que não tem uma TV moderna, né? Uma TV, como fala, de LED, é isso? Ou já estou atrasada? Smart TV. Tem alguém que não tem? Alguém vai dizer, ok. Mas se eu perguntar aqui, quem não tem fogão em casa? Dificilmente alguém. Uma pessoa não tem, é isso? Uma pessoa. Olha, entenderam? Uma. Para você perceber o quanto isso é um objeto de extrema necessidade. Talvez você nem tenha um fogão novo, você tenha um fogão velho. Talvez você tenha um fogão que já falou muito na vida e hoje fala pouco. Ele já teve 5 bocas, hoje ele só tem uma. Mas ele está lá. Então uma pessoa que monta uma casa e compra uma poltrona personalizada, tem dinheiro para comprar um fogão, sim ou não? E por que ela não dá a ele um fogão? Você vai entender que Deus vai te dar muitas coisas na vida. Deus vai te dar muitas coisas na vida. Ninguém recebeu, deve estar todo mundo milionário por aqui. Deus vai te dar muitas coisas na vida. Deus vai te dar muitas coisas. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Eu já tive uma saia para ir no culto. Essa saia ficava longa e curta, dependendo de como eu enrolasse aqui em cima. Eu sei do que eu estou falando. Deus vai te dar muitas coisas. Eu já andei com um carro que quando chovia tinha que levantar a perninha para cima porque a água subia por baixo. Eu sei do que eu estou falando. Deus vai te dar muitas coisas. Deus vai suprir suas necessidades. Deus vai te dar uma cama, Deus vai te dar uma mesa, Deus vai te dar uma poltrona. E tem dia que a gente fica tão feliz com o que Deus deu que a gente tranca o quarto. E fica uau. Se você já dormiu num hotel na sua vida, pela primeira vez sendo pobre a vida inteira como eu fui, né? Não vou dizer que continuo pobre porque
Deus não se agrada de falsa modéstia nem de mentira. Minha vida melhorou. Eu fui sacoleira, eu abria jornal, minhas unhas eram pretas de abrir jornais. Eu carregava um saco maior do que eu. Se eu falar que a minha vida não melhorou, Deus vai dizer hipócrita. Então, se você passou pelo que eu passei, quando você chegou num hotel confortável pela primeira vez, você pulou na cama. Ou então você não sabe ser pobre. Pulou na cama. Gente, eu não posso contar para vocês. Meu primo, terrível, viajando comigo, aí foi lá para a piscina do hotel e fez um vídeo. Um vídeo parafraseando uma TV. Ele disse: esse é o Brasil que eu quero. Terrível. Aí na hora do almoço ele falava para mim: eu estou feliz aqui, mas eu queria mesmo era a mortandela do linguiça. Eu falei: que é isso, rapaz? O que eu comia lá onde eu trabalhava. Então a gente sabe rir da gente, não é verdade? Então é claro que você já pulou numa cama. Você já se sentiu feliz. Dependendo da sua idade, você já passou naquela porta giratória várias vezes. E aquela que abre sozinha, sensor de presença? E tem vezes que Deus deixa a gente fazer isso. Tem vezes que Deus deixa você se trancar no quarto da vida e usar tudo. E tem gente que se empolga tanto que dá uma sumida. O que você está fazendo? Vivendo. O que você está fazendo? Comendo. O que você está fazendo? Viajando. Só que aquela mulher gostava de algo. Ela gostava de ter Eliseu sentado em sua mesa. E ele comia o que, gente? Deita na cama, senta na cadeira e usa a mesa. Só não se esquece de uma coisa. Ninguém sobrevive muito tempo. Por mais belo que seja um quarto, sem se alimentar. E quando a fome apertava, o cheirinho do pão subia. E Eliseu lembrava que eles haviam dado a ele quase tudo. Porque quando o assunto for pão, você vai ter que sair do quarto, pular da cama, levantar da cadeira e descer para o lugar onde o pão é servido. Sabe por que esta igreja está repleta esta noite? Porque nós entendemos que a cama é confortável, mas não mata a nossa fome. Que a mesa é bonita, mas sem pão ela não alimenta. A gente concluiu que esse sofá personalizado que é um luxo, porque tem dias que Deus também faz uns mimos na vida da gente, mas daqui a pouco começa a haver uma ausência aqui dentro e você percebe, está faltando alguma coisa. E quando você percebe que está faltando alguma coisa, é Deus dizendo: as viagens nacionais e internacionais, as roupas que você compra, o apartamento que você tem, a casa que você tem, o carro que você usa, a moto que você pilota, os restaurantes que você frequenta, eles não são capazes de sanar a fome da alma de ninguém. Diga assim: Deus, eu quero o teu pão. Faltou um item no quarto que eu não mencionei, não faltou? Qual? Eu deixei por último. Porque essa noite eu entendo que você já tem tudo. Você já tem cama,
você já tem mesa, você já tem poltrona. Nesta noite eu só vou orar por uma coisa: para Deus acender teu candeeiro. Por quê, Helena? Porque a luz acesa me revela tudo que eu tenho. Isso é fantástico. Porque tem dias que você acorda dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. Pá! A luz acende, você percebe: Deus me deu, Deus fez, olha aqui. Mas a luz não revela só o que eu tenho. A luz também revela o que eu não tenho. E se eu tiver alguma pretensão essa noite de ficar procurando no lugar errado que não tem para que eu seja alimentada, eu quero que Deus acenda a luz essa noite. E que Ele comece a me mostrar tudo que eu tenho e o que eu não tenho. E o que eu não tenho, Ele tem para me dar esta noite. E eu vim para receber. Se você entende isso, levanta do teu lugar para a glória de Deus. Eu sinto Jesus aqui. Mas alguém sente a presença dEle aqui? Mas alguém percebe que Ele está aqui, que Ele veio a este culto, que Ele veio a esta reunião, que foi para Ele? Josiane, você vai cantar mais uma canção? Eu quero orar por você. Por você que sofreu algumas perdas na sua vida. Eliseu também sofreu. Por você que precisa de provisões na sua vida, Eliseu também precisou. Mas eu quero orar especialmente por pessoas que chegaram hoje aqui e sentem fome. Pessoas que já viram Deus fazer algumas coisas, dar algumas coisas, suprir algumas coisas, mas elas entendem não é o bastante. Eu quero comer de Deus. Não tem razão para a gente ficar dentro de um quarto comendo comida fria, se empanturrando de comida artificial, chamando de comida o que nunca alimentou ninguém. Se Deus está dizendo: vem para os meus rios, vem para a minha mesa, vem comer do meu pão. Eu sei que há pessoas que vieram para este culto que estão afastadas, paradas, entristecidas, deixaram de congregar. Pessoas que possivelmente construíram coisas um pouco distantes do que Deus queria. Eu não vou repregar o que já preguei. Eu só quero convidar pessoas que esta noite estão se posicionando e estão dizendo diante de Deus: eu quero comer do teu pão de novo. Eu quero voltar para a tua mesa esta noite. Se é o seu caso, sai do teu lugar agora e vem aqui, porque eu quero orar por você. Eu quero orar para quem quer voltar para a mesa de Deus. Esse é o teu dia. Esse é o teu tempo. Talvez você esteja bem aí em cima e você pode e deve descer agora e vir aqui. Não tenha preocupações. Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Senhor, nenhum bem, nenhuma provisão, nada é maior ou melhor do que a tua presença. Nós amamos a tua presença. Nós amamos o lugar da tua glória. Senhor, nós queremos o pão. Oh, a tua palavra diz que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Esta noite nós queremos comer do pão que dá vida ao mundo. Aleluia! Nós queremos comer do pão vivo que desceu do céu.
Nós queremos nos alimentar de novo daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno, daquilo que não pode ser roubado nem envelhecido. Oh Deus, se construímos alguma coisa que nos levou para longe de Ti, nós lhe damos autoridade. Tu tens autonomia e Tu tens para remover. Nós queremos estar perto de Ti, queremos deitar o Teu ombro como João, aleluia, assentar a Tua mesa esta noite e comer. Renova-nos, ó Deus. Queremos voltar ao primeiro amor. Que esta seja uma noite de reencontro, para o louvor da Tua glória. Lhe pedimos isso, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Se você pode, glorifique a Deus, aplaudindo acima da sua cabeça e misturando nessas palmas glória. Aleluia! Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Aleluia, meu Deus do céu, que noite é essa? Que noite especial, que noite ímpar. Eu quero dizer para vocês que estão aqui na frente que existe lugar para vocês, que essa é a casa do pão, que esse é o lugar em que Deus está realmente acendendo o seu candeeiro, é o lugar em que você pode repousar. Aqui é o lugar da king size espiritual, viu? Você que estava dormindo por aí na esteira do que a pastora falou, esteira do profeta, e correndo na esteira, na bicicleta. Eu falei, não, aqui é o lugar realmente que ela disse, é o lugar do candeeiro, é o lugar da nova chance, é o lugar do avivamento, da renovação espiritual. Eu queria que você se não congrega em lugar nenhum, se você ainda não faz parte de nenhuma família, nenhuma igreja, que você ache aqui na nossa igreja o seu lugar, que você ache a sua cadeira. Sua cadeira pode ser uma dessas cadeiras aqui. Você é muito bem-vinda. E eu queria que vocês recebessem uma oração da nossa equipe de intercessão, que está de pé aqui. Então, por favor, venham aqui ao ladinho, aqui à minha esquerda, à sua direita, e essas moças que estão de colete vão orar por você, mais uma vez. Vão pegar o seu nome, se você já é da IPAM e quer oração, vai também, não tem problema não. Se você já é daqui da igreja e quer mais uma oração, vai junto, não tem problema. Gente, isso é um culto que a gente não acaba, não. A gente dá um intervalo para continuar no próximo dia. Eita, que chegou. Fica em pé, mulher de Deus. Que, Rebeca? A voz do meu inconsciente fala da loja? Meu HD externo falou assim, fala da loja. Tem loja ali, gente, com os nossos podrutos. Mas primeiro eu quero entregar as flores. Pastora, eu quero te entregar essa flor linda, que eu sei que vai viver muito lá no seu quintal. Viu? Quando ela cair as folhas, as flores, você não desiste dela, que elas já sabe que elas nascem de novo. Sim. Tá bom. Como Ele não desiste de nós. Nós não desistimos uma da outra. Aleluia. Que seja sempre, quando florescer, você lembre, essa é lá da IPAM. Fernanda que deu essa aqui. Já tem algumas ali no rebento. Josiane, minha amiga, para sua casa nova. E quando elas caírem as folhinhas, você lembre que vem mais flor já para sua casa. Como a nossa amizade floresce por anos e anos, nós não desistimos uma da outra. Amém. Muito obrigada, Josi, mais uma vez por estar aqui. As meninas também. Deixa eu abençoar a sua vida. Senhor Deus, Pai, eu abençoo cada um que esteve aqui nessa noite. Eu declaro, Senhor, a Tua presença maravilhosa, a Tua unção, a Tua palavra. Tudo que foi ministrado nessa noite
como palavra rema, palavra de revelação, palavra de transformação, palavra de libertação, que funcione de acordo com a fé de cada um que recebeu, que rompa, Senhor, todos os grilhões que precisam ser rompidos, que as pessoas se levantem com essa palavra e que o candeeiro de cada um seja aceso e que mais seja importante o pão do que o dia a dia, que seja mais importante o pão do que a nossa própria vida, que o pão não nos falte, que o candeeiro não apague, porque o Senhor é aquele que nos dá o alimento e o fogo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aplauda o Senhor.